Você veio até aqui porque quer saber o que, ou quem, rasgou aquela barraca de dentro para fora no meio da noite mais fria de suas vidas. O que eu vou te mostrar agora não é apenas mais uma teoria da conspiração de internet ou uma lenda urbana contada ao redor de fogueiras. O que você está prestes a ouvir são os detalhes brutais e técnicos dos laudos de autópsia que ficaram trancados nos cofres de aço da KGB por mais de 30 anos. Detalhes que provam, de uma vez por todas, que o incidente no Paço de Tilov, ocorrido em 1959, não foi um simples acidente natural, uma avalanche azarada ou um erro de cálculo de jovens aventureiros. Foi um massacre silencioso, metódico e absolutamente aterrorizante. A resposta para o que aconteceu naquela encosta desolada e varrida pelo vento está escondida nos ossos quebrados e na pele tingida dos 9 jovens que nunca voltaram para casa. Prepare-se, porque a verdade que o governo russo tentou enterrar é muito mais estranha do que qualquer ficção científica que você já viu. A partir de agora, a lógica morre e o pesadelo começa. O quebra-cabeça macabro, quando as equipes de resgate e os voluntários finalmente encontraram o acampamento no final de fevereiro de 1959. A cena que encontraram era um quebra-cabeça macabro que desafiava qualquer perícia criminal da época. A barraca, o único abrigo contra temperaturas que despencavam a 30 graus negativos, estava em pé, mas apresentava algo perturbador. Ela estava rasgada de dentro para fora. Imagine o nível de desespero necessário para que alpinistas experientes não tivessem tempo de abrir o zíper da entrada. Eles usaram facas para rasgar a lona e saltar para a morte certa no gelo. As pegadas deixadas na neve contavam uma história de terror puro. Os caminhantes, alguns completamente descalços, outros apenas de meias ou com um único pé calçado, fugiram em uma linha organizada, mas frenética, em direção à floresta escura, a quase 1 quilômetro de distância. Não havia sinais de luta corporal. Não havia pegadas de outras pessoas, nem rastros de botas militares, nem marcas de grandes predadores como ursos ou lobos. Apenas o silêncio mortal da montanha e 9 jovens desaparecidos no breu da Sibéria. Os primeiros corpos foram encontrados logo depois, perto de um grande cedro. Estavam vestidos apenas com roupas de baixo, congelados em posições de agonia. Suas mãos estavam em carne viva, com pedaços de pele presos à casca da árvore, como se tivessem tentado subir no cedro, desesperadamente, para fugir de algo que patrulhava o chão. Mas o pior ainda estava por vir, escondidos sob metros de neve. O que dizem os laudos? A verdadeira estranheza começou quando os outros 4 corpos foram descobertos, semanas depois, enterrados no fundo de um riacho, em um desfiladeiro. Foi aí que o mistério deixou de ser um caso de hipotermia e tomou um rumo que desafia a lógica física e médica até hoje. O que os legistas encontraram transformou uma tragédia regional em um enigma de segurança nacional soviético. Vamos direto aos fatos, sem enrolação. Como é possível quebrar as costelas de uma pessoa com uma força comparada a de um carro em alta velocidade, mas sem deixar um único hematoma externo na pele? Como destruir o crânio de um homem sem quebrar a superfície da sua epiderme? A resposta técnica é simples e, ao mesmo tempo, aterrorizante. Pressão. Mas não uma pressão comum de massa de neve. Estamos falando de uma força esmagadora que não age como um soco ou uma batida direta, mas como uma onda que envolve o corpo e o comprime até os ossos cederem de dentro para fora. Alguns dos corpos apresentavam fraturas internas massivas. Nikolai Bobrignou teve o crânio esmagado por uma força invisível. Semyon Zolotaryov e Alexander Kolevadov tinham o peito afundado, como se tivessem sido abraçados por um gigante hidráulico. Mas do lado de fora, intacto, a neve, mesmo em uma avalanche, não faria isso com tamanha seletividade. A pressão da neve comprime e sufoca, mas deixa marcas de trauma. Rasga a pele sob o peso de detritos. O que quer que tenha atacado essas pessoas era invisível, inaudível e incrivelmente poderoso. Infrassom e testes militares. É aqui que as teorias de testes de armas secretas soviéticas deixam de ser conspiração e ganham base científica. Naquela fase da Guerra Fria, a União Soviética estava obcecada por novas fronteiras de combate. Uma das teorias mais plausíveis e assustadoras envolve armas sônicas ou de infrassom. O infrassom consiste em ondas sonoras de baixa frequência que o ouvido humano não consegue captar, mas que o corpo físico sente de forma devastadora. Em certas frequências, o infrassom causa uma ressonância nos órgãos internos, gerando um pânico irracional, náusea e uma dor interna insuportável. Em intensidades militares, essas ondas podem literalmente destruir tecidos
e quebrar ossos sem que nada encoste na pele da vítima. Isso explicaria perfeitamente a fuga desesperada da barraca. Um surto de pânico, induzido por ondas sonoras que faziam suas mentes colapsarem. Explicaria os rasgos na lona e as lesões internas inexplicáveis. E para alimentar ainda mais essa ideia, existem os relatos de outros grupos de caminhantes que estavam a cerca de 50 quilômetros de distância. Eles relataram ter visto estranhas esferas laranjas flutuando silenciosamente no céu, exatamente na direção do Passo Dyatlov, na noite do incidente. O que eram aquelas luzes? Sinalizadores de resgate? Mísseis experimentais? Ou algo completamente diferente que o governo precisava testar em um ambiente isolado? As testemunhas foram instruídas pelo Estado a esquecer tudo. Mas o trauma é uma cicatriz que não se apaga com decretos. O horror cirúrgico. O caso Lyudmila Dubinina. Agora, precisamos falar da anomalia que transforma este caso em um verdadeiro filme de terror proibido. Vamos focar na vítima Lyudmila Dubinina. Quando seu corpo foi finalmente recuperado do riacho, o horror atingiu um novo patamar de sadismo inexplicável. Ela estava sem a língua e sem os olhos. A primeira explicação que a ciência oficial tenta empurrar é animais selvagens. Faz sentido em um primeiro momento, certo? Partes moles seriam as primeiras a serem devoradas por predadores ou decompostas. Mas aqui reside o problema central, que os arquivos da KGB tentaram omitir. Não havia marcas de mordida. Os tecidos ao redor das órbitas oculares e da base da língua estavam intactos e limpos, como se os órgãos tivessem sido removidos com precisão cirúrgica por alguém que sabia exatamente o que estava fazendo. E o mais bizarro, porque apenas ela foi mutilada dessa forma. Se fossem animais, outros corpos no mesmo local teriam marcas semelhantes. Além disso, os exames forenses revelaram algo que mudou o tom da investigação para algo muito mais sinistro. A radiação, as roupas de Lyudmila e de outros 2 caminhantes apresentavam níveis de radiação beta significativamente altos. Em alguns casos, 10 vezes maior que o nível normal de fundo. De onde veio essa radiação no meio do nada? Não havia usinas, minas ou lixo atômico na região. A teoria de um teste militar químico ou nuclear experimental volta com força total. Mas que tipo de arma causa fraturas internas, remove órgãos seletivamente e deixa um rastro radioativo? O acobertamento, o silêncio dos culpados. A resposta do governo soviético a todo esse caos foi ainda mais suspeita do que as próprias mortes. O caso foi encerrado de forma abrupta, em segredo, e a causa oficial da morte foi declarada como uma força natural, irresistível e desconhecida. Uma frase vaga que serve apenas para fechar portas e calar perguntas. O acesso à área do Passo Dyatlov foi completamente proibido para civis por 3 anos. Por quê? Se foi apenas uma avalanche ou uma tempestade, por que selar os documentos por décadas em arquivos classificados como ultra-secretos? O governo sabia exatamente o que aconteceu naquela noite de 1959. Eles apenas não queriam que o resto do mundo, ou o próprio povo russo, soubesse que seus cidadãos foram usados como cobaias, ou foram vítimas colaterais de uma tecnologia que não deveria existir. O nome da montanha onde tudo aconteceu, Kholat Syakhl, na língua do povo indígena Mansi, significa a Montanha dos Mortos. Uma coincidência macabra ou um aviso antigo que os jovens ignoraram? Conclusão: a verdade que sobrou. Então, o que realmente aconteceu no Passo Dyatlov foi o infração de uma arma secreta que induziu um pânico louco e esmagou peitos de dentro para fora. Foi um encontro com um Yeti, o lendário Homem das Neves dos Urais, uma criatura que explicaria as pegadas estranhas e a força descomunal mencionada por alguns dos primeiros socorristas. Foi um contato com inteligências extraterrestres, responsáveis pelas esferas laranjas e pela remoção precisa de órgãos para análise biológica? Ou foi tudo um acobertamento militar de um teste de mísseis nucleares que deu terrivelmente errado? A verdade é que o Passo Dyatlov é onde a lógica morre e as perguntas se multiplicam ao infinito. Cada pista nova leva a um novo beco sem saída. Cada fato é contradito por outro laudo médico. O que você faria se estivesse lá, no escuro total, no frio congelante, quando algo invisível, inaudível e imparável começasse a destruir sua mente e esmagar seus amigos ao seu lado? Você fugiria descalço na neve para uma morte certa, apenas para escapar de algo ainda pior? A única certeza que temos é que algo terrível aconteceu. Algo que desafia nossa compreensão básica da realidade e da física.
A história completa pode estar escondida nos documentos que foram vazados anos depois. Papéis que o governo russo nunca quis que vissem a luz do dia. Se você quer ver a análise profunda desses documentos vazados, as fotos originais das autópsias e descobrir os segredos que os códigos da KGB ainda escondem, o momento é agora. Comente Urai aqui embaixo para que eu saiba que você quer a continuação dessa investigação com as provas proibidas. Inscreva-se no canal para não ser o próximo a ser deixado no escuro. A verdade está lá fora, mas às vezes ela prefere ficar escondida na neve. Obrigado por assistir até aqui.